obrigada. Vou chamar a professora aqui. Ficar mais alguns minutinhos com ela, tá? Não vamos ficar 1 hora de live mais. Então, retornando, muito obrigada. Foi o intervalo. O intervalo, né? Então, vamos voltar a falar desses invisíveis que nós havíamos discutido antes, né? Que a senhora havia sinalizado, né? E pode dar continuidade. Pronto. Então, assim, com tudo isso, a gente precisa ter um ponto de reflexão. Então, geralmente, por exemplo, na área da assistência, a gente precisaria ter um CAD único, que seria um referencial, até mesmo para elaborar qualquer projeto, serviço, programa. E aí, o que a gente observou agora? O CAD único é um grande furo, porque ele não revela a verdadeira perfil dos desiguais. Essa é a verdade. Quando começou a questão do benefício do auxílio emergencial, aí logo depois teve uma fala do governo, de um dos ministros, que eu não lembro quem foi, que falou assim: não sabíamos que nós tínhamos tantos invisíveis. Aquilo bateu em mim de uma forma que eu falei: rapaz, o negócio é complicado. Quer dizer, se o governo assume que ele não conhece o seu povo, que ele não sabe quem é o seu povo, como é que a gente pode propor políticas públicas adequadas para a nossa realidade? Isso mesmo aconteceu, minha querida, quando foi, eu nem ia dizer a data para não dizer que eu sou velha, em 1993, fui a primeira pessoa no estado da Bahia a fazer o primeiro BPC para deficientes. Olha, tivemos que lá maravilha. discutindo com o ministro, foi aquela confusão toda, porque a gente queria, na realidade, naquela época, a referência de meio salário. Primeiro era um salário. Aí ele disse não dava, não sei o quê, e ó que ele não sabia, naquele momento, qual era o volume de pessoas deficientes. Aí foi para lá, foi para cá, depois de muita polêmica, ficou em 1/4. Ficou definido de que, posteriormente, 1 ano depois, passaria para um meio salário, e no outro ano passaria para um salário mínimo a referência. Você veja quanto tempo está demorando. Só agora se fala, olha o tempo, só agora se fala na questão de ser meio salário mínimo. E quando eu voltei para a Feira de Santana, como eu fazia parte do hospital, o hospital foi credenciado, lá vim eu, feliz e saltitante, era bem mais jovem, e assim, olha, numa vontade grande de tentar fazer isso. Você não tem ideia do volume. Aí, um mês depois, ou 2 meses, teve outra reunião com o Ministério, e essa mesma fala, lá no Ministério falando, mas eu não sabia que com tanto deficiente, compreendeu como a história? Então, nós estamos replicando agora a mesma situação, num período bem mais grave, não é? É a mesma coisa dos idosos. Eu sou professora de odontologia, e nós estamos hoje vivendo um momento crítico com os idosos, porque foi sinalizado há mais de 15 anos atrás, esse país está envelhecendo. Não é mais o país dos jovens para frente, Brasil. O país está envelhecendo. Então, o que acontece? Ninguém acreditou, né, nesse envelhecimento. Estamos agora, né, com um volume grande que vai impactar diretamente nas políticas, porque o BPC está aí, né, que a gente tem que agradecer também, assim, e esclarecer para a população que este benefício de transferência de renda foi realmente bastante salutar para toda essa população. Quem acompanha essa população de deficiente, como eu acompanho na Crescer Cidadão, 334 crianças, que acompanham via a questão dos trabalhos de gerontologia, a gente sabe que foi um dos benefícios plausíveis para a transferência de recursos. Mas não caiu do céu, não. Foi muita luta. Aquilo que Regis falou lá atrás. Gente, quando a gente vê assim, alguma coisa acontecer, as pessoas pensam que chegou assim de uma hora para outra com uma varinha mágica, não é? Então, o que acontece? É a mesma coisa dos invisíveis. Nós estamos com um volume de invisíveis no país tremendo. Nós estamos aí com aquela pessoa que fazia um trabalho informal, que vendia uma fruta, que fazia uma costura em casa. Como foi que apareceu agora? Porque como elas não têm a possibilidade de ganhar nenhum recurso agora, né? E aí, o que acontece?
aí vem à tona essas pessoas que estão realmente muito fragilizadas. Vai haver aí, que eu estou preocupada, né? A gente está passando por essa pandemia agora, com fé em Deus a gente vai sair dela, mas depois vem a pós-pandemia. Na pós-pandemia, já comecei a ler alguma coisa com esses economistas aí, e já fala da situação grave que vão ficar, mas muito mais os desassistidos. Porque eu não sei como é que vai se dar conta de tantas demandas que vão aparecer de uma hora para outra em todas as esferas. Para você ter uma ideia, a gente está aí com vários surtos de dengue, de zika, de chikungunya. Aí a gente esqueceu. Aí a gente só está olhando agora, parece que o homem agora é só Covid-19, né? Porque ele não tem mais pressão alta, ele não tem diabetes, não tem comorbidades, ele não tem nada. Ele agora, a ação é em cima do Covid, contra outras doenças, quando a tuberculose está matando, como outras situações estão acontecendo aí. E aí a gente traz, dentro dessa perspectiva dos invisíveis, que nós, como trabalhadores, nós, como assistentes sociais, estamos dentro desse processo, gente. Ou a gente consegue clarear isso na nossa mente, ou então, para que existir, então, um profissional que pode fazer diferencial, não é? Então, precisamos estudar, precisamos fazer, por exemplo, um CRAS hoje, eu reputo. A ideologia, eu participei, inclusive, na época, nas discussões todas, eu tive a honra e o prazer de participar até agora de todas as conferências nacionais e venho acompanhando. A gente teve aquele boom de 2005, né? E aí começaram a surgir os CRAs todos, aí lá vai. O CRAS, a ideologia do CRAS é perfeita, como é perfeito o SUS, como é perfeito o sistema do SUAS, que foi, inclusive, elaborado pelos próprios técnicos que fizeram o SUS, certo? O SUAS ele vem numa concepção bem parecida com o SUS, só que o SUS é saúde. Então, assim, a gente já saiu ganhando em cima disso, a gente avançou muito e está tendo regressões. Então, eu digo a eu, possivelmente, eu não colocaria um profissional recém-formado no CRAS. Eu colocaria um profissional de experiência, porque o CRAS lhe requer uma experiência, entendeu? Porque ele trabalha com vários vieses, com várias situações. É ali onde a gente tem que proteger a questão familiar para que a gente não vá para uma proteção social especial, de média complexidade, entendeu? Então, assim, eu não sinto prazer, não sinto alegria quando diz aumentou o número de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, aumentou o número de pessoas, mulheres violentadas, entendeu? Isso é um déficit dentro daquilo que a gente teria que fazer na prevenção, ou não é? Entende como é? Então, assim, o trabalho do CRAS, e posso lhe dizer, na estratificação da assistência, CRAS fica lá embaixo. Exatamente. Lá embaixo. Você sabe disso. CRAS fica lá embaixo, certo? E eu sempre digo aos meus ex-alunos, eu falo, você realmente faz um trabalho diferenciado, um trabalho de formiguinha, um trabalho lá na ponta, entendeu? Agora, qual é a minha preocupação? É que talvez os profissionais ainda não entenderam a força que tem a população daquele território, né? E que eles possam estar, vamos dizer assim, articulando para criar grupos dentro dessa possibilidade deles se fazerem representar. Eu lhe pergunto hoje, quem sabe o CRAS fechar hoje vai ter uma grande convulsão, vai ter uma grande mobilização, como está fechando vários CRAS, não é? A gente sabe, eu conheço uma cidadezinha aqui que pegou os móveis todos do CRAS e botou lá tudo dentro da prefeitura. Aí eu brinquei e falei, aqui jaz um CRAS. Botar uma placa lá, aqui jaz um CRAS. E aí, assim, cadê o conselho? Cadê os profissionais nesse momento para as denúncias? Não é porque eu estou denunciando porque eu perco o emprego, é porque a importância do equipamento. Cadê a consciência disso aí? Exatamente. Como é que estão, por exemplo, as pessoas com deficiência que precisam da entrada no BPC, no passe livre? Como é que estão as famílias que estão com o Bolsa Família agora não, né? Mas no início, suspenso ou bloqueado. Agora vem a determinação do governo que aqueles que estão suspensos retornem. Não teria nem lógica, porque você não teria como estar indo em busca de atualização dessas pessoas. Mas, assim, o que é que acontece? As pessoas precisam
e ao equipamento, e esse equipamento tem autonomia de assim fazer, realizar o seu serviço. Não pode ter ingerências. Eu preciso, Ângela, profissional, que estou lá na equipe, ter autonomia, entendimento do qual é o meu trabalho, e não tem gerência política, e não tem gerência de vereador, porque eu conheço lugares que aquele território ali é do vereador João, o outro território é do vereador Mané. Aí eu falo, oh, meu Deus do céu, o negócio está pior do que eu imaginava, entende? Não é só aquele lugar, mas aquele profissional. Muitas vezes a gente vê que aqueles profissionais, eles são do vereador tal, os outros profissionais. Sim. Essa Tem muito discussão ela disso. surge também porque em 1º de abril, agora desse ano, né, a Secretaria Nacional ela divulgou um decreto falando de que o serviço, os assistentes sociais, o serviço social, ele é essencial para essa população, para esses milhões de invisíveis, e que essas unidades elas precisam estar abertas. No entanto, os gestores precisam, e o documento deixa claro, né, o documento número 54, a portaria número 54, deixa muito claro que é preciso ofertar o básico de proteção para esses profissionais e para os usuários que procuram esses serviços. No entanto, a gente vê muitos municípios que fecharam as suas unidades, os profissionais foram para casa fazer esse tal de trabalho remoto, não utilizam a instrumentalidade que a gente estuda tanto na profissão, estuda na faculdade, a instrumentalidade, não faz um relatório pautado na observação, na visita domiciliar, faz um trabalho totalmente distante do tecnicismo, daquilo que nós vimos em todas as orientações. E aí a gente está ofertando o quê? E essa população, ela permanece, vamos observar a população do interior, lá do bairro, né, distante da sede, ou então do povoado distante da cidade. Uma família que precisa de um passe livre, uma família que precisa do BPC, uma família que não conseguiu se cadastrar no auxílio emergencial. Se nós, é como a senhora fez o seguinte questionamento, se nós não somos importantes nesse processo, nesse momento de pandemia, nós vamos ser importantes quando? E aí eu faço uma crítica à questão dos profissionais, porque se nós, enquanto categoria, temos formação, deveríamos ter, né? Formação teórica, reflexiva e crítica para empoderar a população. Mas nós, enquanto profissionais, não estamos fazendo isso, porque nós não estamos cobrando os nossos retornos para essas unidades com material de proteção adequado, muitas vezes. Se nós que somos categoria deveríamos fazer isso, não estamos fazendo, como que nós vamos empoderar essa população? É assim, é uma provocativa muito interessante, porque assim, eu vejo hoje também uma dificuldade muito grande dos conselhos estarem atuando. Porque se os conselhos fossem um conselho forte de controle social, talvez desse uma grande ajuda dentro dessa perspectiva, né? E fazendo fiscalizações. Mas, assim, foi preciso, gente, é uma vergonha, foi preciso o governo federal e o governo estadual, em si, hoje, neste instante, dizer, olha, é preciso, gestor, que você forneça equipamentos, EPIs, isso. Citou tudo lá. Até manter os sanitários limpos. Olha onde a gente parou. Manter os sanitários limpos. Sabe por que eu te digo isso? Porque para empresas privadas, o Ministério do Trabalho hoje criou uma normativa de que é preciso fazer um trabalho dentro das empresas, as empresas querem produzir e a seguem rigorosamente, que pelo menos ao dia você tem um monitoramento para limpeza de sanitários 4, 5 vezes ao dia, limpeza de refeitório, não sei o que você quer. Você entendeu? Aí, quando fala nisso, eu acho que o governo pegou um pouco disso aí, né, da coisa privada para o público, que é muito diferente. Eu tenho casas caindo um pedaço. Eu tenho CRAs em espaços físicos péssimos, certo? Péssimos. E aí eu tenho lugares que salas não têm ventilação. Eu já fui a vários lugares aí pela Bahia toda, vários lugares que não tem ventilação nenhuma. Nesse momento, fala-se de ter uma boa ventilação, fala-se de ter EPIs, no mínimo, que sejam dados que fala dos trabalhos de teletrabalho, quais seriam os trabalhos de teletrabalho, que fala em suspender os grupos e encontros e tudo mais. Só que ainda tem um problema, cara. É o seguinte, eu hoje percebo que a gente tem uma fluidez, como diz Carmel,
em diagnosticar quem é o nosso público, quem é que nós estamos acompanhando. Você está entendendo? Quem nós estamos acompanhando de fato? Eu vou trazer agora, eu me permito, um pequeno exemplo que eu tenho lá na Crescer, cidadão. Quando a gente estava no dilema, no dia 10 de abril, se fechava ou não fechava a entidade, vários profissionais se queixaram, como é que a gente vai ficar? Nós fizemos um plano de contingência, aquele plano que o governo precisa fazer e não faz, certo? Que fica lá no rolation e que não diz os protocolos. Como vai ser o protocolo de receber cestas? Como vai ser o protocolo? Você está entendendo? Quais são os protocolos mínimos? Se a cesta vai ser para aquelas pessoas que estão registradas no Cade Único, assim, 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 vulneráveis, de extrema pobreza, a gente tem que saber isso, até para ficar transparente. As cestas não são arrecadadas ou não são compradas pelo governo para dar a pessoas que tenham condições. E, pasme você, quando a gente vai pelo Cade Único, a gente encontra várias fragilidades de pessoas, porque é autodeclaratório, eu digo lá que eu ganho R$ 100, e aí quando... Aqui criou-se um sistema, é complicado, mas pelo menos eu vi uma certa, vamos dizer assim, maior visibilidade, que seria entregar cestas básicas nos seus domicílios. Isso me dá uma pesquisa perfeita, se eu quiser fazer. Se cada profissional desse, entendeu, tiver a noção de que aqueles elementos podem te trazer e depois escrever sobre isso, oh, meu Deus, é uma pesquisa para doutorado, minha amiga. Eu compreendo o que eu estou dizendo, mas assim, já fui lá, já dei a cesta, entendeu onde é que está a situação? A gente não vai para além de... A gente não vai. Então, tudo isso foi feito no decreto de primeiro de abril, parece que o dia da mentira, né? 1º de abril foi Exatamente. feito esse decreto, que aí, inclusive, rege, eu botei lá, comecei a dialogar com o conselho. Pessoal, na sociedade civil, porque o governo público não quer nada. Pessoal, vamos ler aqui, vamos estudar isso, porque a gente precisa cobrar. Essa foi a primeira situação do plano de contingência. O governo do Estado, olha, quando eu tenho que malhar, eu malho. O governo do Estado fez o caderninho de orientação do plano de contingência, bonitinho. Mandou lá bonitinho para os 417 municípios. Eu tenho um município pequenininho que já fez lá dentro das suas possibilidades, né? Que é diferente, um pequeno porte para um grande porte, já fez lá, já mandou dizer, nós estamos fazendo assim, assim, porque e eu tenho que prestar conta, é um dinheiro público, eu tenho que prestar conta. Aí agora vem o governo federal, com essa nova medidas emergenciais, que aí todo mundo, todos os gestores queriam saber quanto seria para o seu município. Eu achei interessante como eles pretenderam fazer. O que é bom também a gente tem que dizer. Quando me chegou no conselho, a semana passada, eu já sabia, porque eu já tinha pesquisado, como foi que o governo achou que eu devia gastar 487 mil em EPIs. Né? Aí eu achei que tinha sido o município. Como o município não tinha feito ainda seu plano, que tem que fazer o plano de ação, né? Plano de ação, inclusive, para dizer, eu vou gastar aqui, porque eu tenho X profissionais que trabalham assim, então vou precisar de 1.000 litros de álcool gel durante 3 meses, porque esse plano é para 3 meses. Eu tenho que ter isso de dados na mão até para justificar os recursos. Aí, resultado, quando eu vi lá, puxa, eu falei, então onde o governo tirou isso? Ele foi lá no Sicob, ele foi lá no RMA, ele foi, você está Nos entendendo? Nos dados RAFs. que a gente, nos RAFs, nos dados que a gente fornece, então, ele dividiu, lá o governo federal já veio carimbado, como a gente chama, dividiu isso aí e disse, município, está aqui, ó, vocês dão ciente, ó a história, vocês dão ciente, aí todo mundo saiu correndo para dar ciente, né? Lógico, deu ciente, e agora vocês precisam discutir, dialogar com o controle social do município. Certo? Que tem municípios aí que nem conselho tem CPF, mas não tem conselho nenhum. Compreendeu como é? Cartorial, aquela coisa toda. Então, eu mesmo faço, eu mesmo legislo em cara própria. Então, assim, quando é isso, precisa que nós assistentes sociais, que estamos lá na ponta, parecendo que foi uma dádiva, que aquele negócio caiu do céu. Entende como é? Sabe qual é a percepção? Eu preciso ter uma percepção do contexto, gente. Como foi? Preciso entrar, preciso saber quais são os recursos que vêm. Para você ter uma ideia, eu perguntei a uma profissional, você sabe quais são os recursos que o governo federal manda para um CRAS? Ah, não, eu estou aqui para fazer um trabalho. Olha que loucura.
Mas me dizer logo isso, eu falei, oh, pelo amor de Deus. Quer dizer, você está entendendo onde é que está a Sim, questão? sim, Eu preciso ter um contexto desse processo todo. exatamente. Se o alunado que está aí não começar a compreender isso, primeiro, eu vim conhecer Feira de Santana através de conselhos, certo? Eu vim conhecer, porque eu estava lá como eu digo, no hospício lá, na área de saúde, lidando com a área de saúde mental, quando eu, né, vim para fazer parte de uma organização, e foi aí que eu tive que aprender toda essa outra área, bem muito mais abrangente do que aquela coisa pequena que eu tinha lá dentro. Isso foi fantástico para eu abrir os horizontes e entender, quando você está falando algo, eu já estou já caminhando com a resposta desse processo, né? Então, Aham. assim, alunado tem que saber isso, gente. Os alunos têm que sair do corpo, do quadrado da faculdade, né? E ir mais adiante. Olha, eu vou contar uma historinha Pro, interessante. a Eu era gente tem 5 supervisora, minutos. eu era coordenadora de estágio, e aí eu encaminhei uma menina para o estágio. Aí eu perguntei a ela, você sabe onde é essa rua aqui? Você vai para esse CRAS aqui. Ô, professora, essa rua é a minha, que eu moro. Falei, mas você nunca passou pela porta desse CRAS? Não, nunca vi, não. Você veja, no quinto semestre, você está entendendo onde eu quero chegar? Então, eu preciso conhecer um pouco mais essa realidade, senão eu não vou adiante. Né? Então, assim, nós temos muitas pandemias pela frente, nós temos muitos grupos de risco de assistentes sociais que precisam ser preservados. Ah, fulano está em casa, está sem fazer nada. Pessoas de mais de 60 anos, pessoas com diabetes, com comorbidades altas, está garantido. Isso está garantido para ele. Eu tenho que ir à frente e essa pessoa, entendeu, ser reservada desse processo. Então, precisa-se muitas coisas acontecerem. E mais ainda, precisa de uma consciência coletiva dos profissionais. Os profissionais precisam dialogar mais, os profissionais precisam criar seus grupos, mesmo que sejam pequenos, e começar a dialogar mais, participar mais das coisas, entendeu? E ir lá e se representar e questionar as suas dúvidas, porque, graças a Deus, sempre temos dúvidas. Graças a Deus. O ser humano é para ter dúvidas. Graças a Deus, né? É, é. Acho que caiu um pouco. Então, Pro, eu gostaria de finalizar essa live agradecendo muito a participação da senhora, tudo que a senhora falou aqui para a gente durante esses quase 40 minutos, eu acho que já passaram 40 minutos, foi de extrema importância, especialmente para os alunos de serviço social. A senhora traz um olhar muito mais amplo, né, como a senhora disse, do que do que esse que às vezes a gente está acostumado a ter no nosso interior, na nossa cidade, né? A senhora traz uma experiência muito vasta de tudo e um olhar muito bom de como é o serviço social. A gente sabe que é uma profissão que vem aí, né, com o compromisso de transformar a sociedade, de questionar, de trazer uma nova ordem societária, na verdade, né? De questionamentos, principalmente porque foi uma fala também de Reginaldo. O controle social ele é muito importante. O povo não sabe o poder que tem. Né? O povo não sabe muitas vezes o poder que tem. E esse controle social é muito importante para que a gente construa uma nova ordem societária, né? Sem discriminação, sem preconceitos, sem divisão de classes, uma sociedade mais justa, né? Menos desigual, com mínimo ou quase zero de invisíveis, né? Com um governo que entenda as necessidades da população, que conheça que esse está ali povo. para nos servir, que está ali para nos servir. Exatamente. Não é verdade? É o inverso, parece. Um Estado que se importe com a necessidade da criação de políticas públicas e sociais para todos de uma forma geral, né? Para mulheres, para crianças e adolescentes, para idosos, para pessoas com deficiência, de forma geral, né? Então, assim, espero que um dia a senhora tenha a oportunidade de conhecer a FAEC. Nós estamos de portas abertas, né? Inclusive, lembrando que estamos com aí o vestibular 2020.2 de forma totalmente online. E assim, sucesso para nós,
para a senhora mais ainda. Espero um dia poder visitá-la aí no Conselho, aí no NEPAS. Quero No muito dia que tiver conhecer o aqui, NEPAS. será muito bem recebida, a gente vai dialogar mais. Eu espero um dia aí, eu não conheço Euclides da Cunha, conheço outros lugares aí próximos, mas não conheço Euclides da Cunha. E no dia que eu estiver aí, pode ter certeza que eu vou parar aí para te ver, entendeu? Pronto, claro. Com certeza. Nós vamos acolher a senhora com muito carinho. Eu quero só agradecer a presença de todos os professores da FAEC, professores de outras faculdades, colegas de trabalho, os alunos de todos os cursos, as palavras de incentivo, de que gostaram bastante da live. Nós estamos num processo de discussão. O Instagram, como eu disse, é uma ferramenta que vem para também disseminar conhecimento, é uma ferramenta de um espaço de ensino-aprendizagem muito importante nesse processo de pandemia, né? Então, assim, vamos construir juntos, né, tudo isso, essa nova ordem social. E muito obrigada. Desculpe aqueles que eu não pude falar, que eu não anotei de alguma forma, porque eu estava muito presa àquilo que a professora estava falando, tudo muito interessante. Obrigada, Mary, né? Pelo carinho, né, com os alunos, com os professores. Ela está aqui confirmando a presença da professora Ângela, né? Tem uma professora Mércia também, que eu acho que é daí de Feira de Santana. Os professores, os alunos também, acredito que seus estagiários aí do NEPA, Tem profissionais também, tem vários profissionais aí. Os profissionais, exatamente. Estão todos convidados para Euclides da Cunha, conhecer a FAEC. Vamos um dia marcar um momento dos alunos também, quem sabe fazer uma visitinha. Tá bom? Sim, aos professores, aos alunos, aos colegas de trabalho. Eu não vou ficar aqui sendo repetitiva, porque fica chato. Nosso muito obrigada, Pro. Muito obrigada, Reginaldo. Muito obrigada a todos. Nós atingimos aí uns 140 pessoas presentes, né? Vamos nos acostumando mais com a live. Eu confesso que essa é a minha primeira live, então, assim, a senhora já está acostumada, né? Então, esse momento de sucesso, de fama, blogueira. Não tem ideia. Blogueira, né? Esse é um momento especial para mim, porque é o primeiro momento, mas eu espero que tenha sido construtivo para todos nós, especialmente reflexivo, né? A gente precisa refletir sobre a nossa atuação enquanto profissional, enquanto categoria. Então, beijo, muito obrigada, tá? Um beijo, obrigada a todos vocês, entendeu? Estou aqui à disposição quando você precisar. Um grande beijo, um abraço. Abraço, Tchau.